delírio de vocês. Ai, que gostoso. Vamos retomar aqui com os debates. E a gente vai fazer da seguinte maneira. O Maicon, que está ali, maravilhosamente posicionado, ele vai circular com o microfone sem fio, né, para vocês fazerem as perguntas. É aquela coisa de praxe que vocês conhecem, né, o nome e tal, de onde vocês são. E o que eu ia pedir aos dois convidados, a pedido ali do pessoal da filmagem, é que quando estiverem sendo usados os microfones sem fio, ou quando algum de nós estiver respondendo as perguntas, a gente desligar o próprio microfone, que no momento é isso que está acontecendo, para não interferir na filmagem, né? Então, enquanto a gente vai começar a circular, eu queria fazer uma pergunta que talvez sirva para os dois. Não vai ser o Maicon. Como é que você chama, querido? Vai ser o Felipe, não vai ser o Maicon, tá? Eu queria que você comentasse um pouco mais dessa relação Estados Unidos e Israel no Conselho, porque pelas minhas pesquisas é realmente impressionante o nível de alinhamento, e por vezes eu percebo até em entrevistas com a sociedade civil, com certas ONGs que atuam ali no Conselho de Direitos Humanos, notadamente tem uma chamada Jacob Blaustein Institute, e noto como eles mesmos, da sociedade civil, se incomodam com o que eles chamam de uma ênfase demasiada sobre Israel no Conselho de Direitos Humanos. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais esse alinhamento que você viu ao longo da sua prática entre Estados Unidos e Israel. E para o Jayesh, que eu fico feliz que descobri que, sem querer, pronunciei corretamente, né, o nome dele. Segundo ele, a nossa pronúncia em português chega próximo da pronúncia original, né? Assim, não tenho nenhum mérito nisso, Jayesh, foi puro... porque eu nasci aqui, assim, basicamente. Eu queria saber se você nota, mais ou menos nessa mesma linha, se sempre houve esse alinhamento muito forte com Israel, mas se você nota nesse governo Trump um alinhamento mais forte ainda, se você acha que influencia nesse tipo de retrocesso que você apresentou, se essas modificações legislativas, legislativo não, por força do executivo, se você percebe alguma influência de Israel nessa ideia de construção de muros. A gente sabe do problema como Israel encara historicamente as fronteiras. Se você nota alguma coisa desse tipo, tá? Se não notar, foi uma pergunta ruim minha, né, no caso. Enfim, tá valendo, gente, as perguntas aí. Cadê o Felipe? Aqui. É sobre a mesma questão de Estados Unidos com Israel. Eu queria que vocês acrescentassem também o neopentecostalismo, quer dizer, os neopentecostais que estão nessa grande aliança dos Estados Unidos com Israel. Quem mais? Ali, ó. Aqui também. Obrigada, Felipe. Muito obrigada à mesa. Eu aprendi. Acho que tá ligado. Não dá para ouvir? Eu vou tentar falar mais alto, então. A minha pergunta vai ao professor Jayesh. Primeiro, eu queria notar que, enfim, o modo como você entende o muro invisível como um espaço de fronteira recriado me parece muito interessante. E o modo como você também reconstrói, ou na verdade escolhe reconstruir ou enraizar historicamente práticas jurídico e políticas também me parece bastante interessante de ser notado. A minha pergunta, ela tem a ver com o primeiro passo do seu argumento. Você começa a sua fala dizendo que você vai falar sobre esse muro invisível da perspectiva dos direitos humanos, se eu entendi bem. E o meu ponto na verdade, a pergunta vai nesse sentido. Quanto mais assim, grudado, tá? Eu não lido muito bem com essa coisa. O quanto o vocabulário, ou se você quiser, a linguagem dos direitos humanos, entendida tanto no seu sentido moral quanto político e jurídico, ela pode nos oferecer uma análise radical sobre a exclusão, entendida como a exclusão operada nesse muro invisível, entendida como uma forma de opressão e dominação. E aqui eu entendo opressão e dominação especificamente como aquela vida definida pelos propósitos dos outros, né? E o meu ponto é chamar a atenção com essa pergunta para dois níveis do argumento.
E primeiro tem a ver com como que pensar ou refletir sobre como que os direitos humanos, entendido como uma linguagem jurídica e política, eles são parte do processo, se você quiser, são parte dos efeitos não declarados, por exemplo, para citar um fenômeno que você um pouco está na sua perspectiva, mas você não se aprofunda, que é do centro de detenção, especificamente do centro de detenção offshore. E o segundo ponto, que para mim é um pouco mais caro, tem a ver com o fato de que a linguagem dos direitos humanos, entendida no seu sentido moral, ela é uma linguagem moral que aceita trade-offs. E aqui eu penso naquelas perspectivas, tanto as estatistas e as nacionalistas, sei lá, Dave Miller, Velman, Blake, Walter, que defendem que migrar não é um direito humano fundamental. Esse é fácil de entender, mas do outro lado, os argumentos cosmopolitas, especificamente do Cairns, que aceita a tese de que migrar é um direito humano fundamental e ainda assim justifica a exclusão em casos específicos, e os casos são por razões culturais, razões econômicas, são esses os dois principais pontos. Então, um pouco é pensar o limite da linguagem dos direitos humanos para oferecer uma análise radical desse lugar da fronteira, entendido como mundo invisível. A minha segunda pergunta vai para o embaixador. Tá, eu vou tentar, então. É que eu tremo um pouco, é a coisa do microfone. Não, eu vou conseguir. Agora eu vou tremer mais ainda. Mas tem a ver com o final da sua fala. Eu fico me perguntando sobre a necessidade da gente pensar sobre a relação entre políticas da diferença e políticas identitárias em oposição, necessariamente, com políticas redistributivas ou que tem como foco a classe. Eu acho que esse debate foi muito importante do ponto de vista teórico na década de 90, por exemplo. O debate entre Fraser e Honneth é justamente marcado por essa oposição. E aí, eu acho que a gente aprendeu, do ponto de vista teórico, que a gente não precisa pensar essas duas coisas como necessariamente opostas. E mais do que isso, a gente não precisa fazer, criar uma hierarquia também normativa entre políticas redistributivas e políticas identitárias. E aí houve aprendizado dos dois lados, tanto quem olha para a classe como o fundamento da luta política, o ponto fundamental das lutas políticas, quanto para quem olha a identidade como fundamental para as lutas políticas. E eu acho que, talvez, eu não gosto muito dessa perspectiva, mas quem ajuda a gente a pensar sobre como o espaço público parece que é povoado por essas duas coisas, que não precisam ser pensadas no sentido de oposição, é o Charles Taylor, lá nas Fontes do Self, quando ele olha justamente para o modo como a política da dignidade, ele olha para a passagem da Constituição do Self, formada pela honra, e depois, o mundo moderno marcado pela ideia de dignidade, dá aporte para esses dois tipos de luta, que não precisam ser pensados do ponto de vista antagônico. Eu queria entender um pouco a sua posição sobre isso. E é claro que é uma posição do ponto de vista de quem estava nas práticas e ouviu como essas lutas se deram. Muito obrigada. Bom, gente... não, tem o Mol aqui, né? O Mol vai falar sobre o Gabigol. Minha vontade é essa mesmo, falar sobre o Gabigol. Não, estou brincando. Eu tenho duas perguntas para o professor Jaias. Obrigado pela exposição. A primeira pergunta é sobre... porque, historicamente, nos Estados Unidos, há uma cisão mesmo entre liberais e conservadores a respeito da imigração. Durante muito tempo, por exemplo, a AFL-CIO, que hoje é representante, não veio, né, adotou políticas de xenófobas, depois ela volta atrás, mas me parece que parte do operariado precarizado nos Estados Unidos continua, mesmo tendo, às vezes, perspectivas liberais, sendo contrária à questão migratória. Então, eu queria saber, a primeira pergunta é como anda essa cisão entre liberais e conservadores. E a segunda questão é sobre os centros de detenção também, a privatização dos centros de detenção, e como que a imigração, se isso ocorre, né, precisa comentar, por favor, se virou um negócio capitalista as detenções dos imigrantes, né, com a privatização dos centros de detenção. Já existem desde os anos 80, mas os anos 80 não eram privados e depois há uma privatização desses centros. Obrigado.
Vamos segurar só um pouquinho, porque foram várias perguntas, acho. Quer começar, Jesh? Pode ser? Estoy pensando, creo que voy a responder en español porque está bien. Para mí va a ser más fácil en vez de intentar hablar en portugués. Voy a empezar con la última pregunta sobre, pues tenía dos preguntas, una sobre la privatización de las cárceles de migración, los centros de detención de migración y también sobre la división entre los liberales y conservadores en la materia de migración. Pues obviamente hoy en día hay una fuerte tendencia hacia la privatización de centros de detención en los Estados Unidos y lo que ha pasado es que básicamente en los años 80 y 90 comenzó a tener más fuerza política, como 2 o 3 compañías principales que empezaron a construir centros de detención. Uno que se llama Corrections Corporations of America, Corporación de Correcciones de Estados Unidos. Ahora tiene un nuevo nombre que se llama Core Civic. Y 2 más, y empezaron a abogar ante las legislaturas para que se establecen nuevas leyes para controlar a los migrantes. Un aspecto clave de la privatización de la práctica de detención de migrantes es algo que ocurrió hace unos 15 años y es en una ley que tiene que renovar cada año, tiene una cláusula que dice que es obligatorio que en cada momento el Departamento de Seguridad Nacional mantiene 34,000 camas de detención. Es una cláusula que es parte del presupuesto anual del Congreso para el Departamento de Seguridad Nacional. Y eso significa que en cada momento el Departamento de Seguridad Nacional tiene que mantener contratos o con empresas privadas o con cárceles a nivel del Estado para tener disponible 34,000 camas de detención, aun si no están usando. En mayoría de los casos no están llenos las camas, pero están ahí disponibles para la gente, por si acaso lo necesiten. Y eso está obviamente ayudando a crecer a las empresas privadas. Otra cosa es la práctica de detención de familias. En el año 2014-2015, durante el gobierno del presidente Obama, establecieron 2 centros de detención en Texas, específicamente para familias, y los dos centros son los dueños, las personas que están manteniendo son empresas privadas, y cada día para cada persona detenida o el gobierno paga aproximadamente $200. Y si lo multiplicamos tiene capacidad de 2,000 personas por 365 días, pueden imaginar los beneficios a las empresas privadas. La pregunta sobre pues cómo está la situación entre los liberales y conservadores en este momento en la política migratoria de los Estados Unidos es interesante porque creo que con cada año está cambiando un poco, mudando a las alianzas en el área de migración. Por ejemplo, la cuestión de DACA es un ejemplo perfecto porque es un programa apoyado casi universalmente por la sociedad americana estadounidense. Hay muchos representantes de empresas grandes que están apoyando el programa DACA. Aún hay una alianza de empresas y otros miembros del sector privado que están tratando de empujar una reforma migratoria en los Estados Unidos. Entonces, algunos de los
los aspectos de la sociedad que históricamente estaban un poco en contra o tenían dudas sobre la presencia de migrantes, por ejemplo, como mencionó, los sindicatos, algunas de las empresas privadas, aún ciudadanos americanos normales, por los cambios demográficos y por la presencia tan profunda de migrantes sin documentos en la sociedad, está cambiando un poco la dinámica. También creo que es interesante porque obviamente en el Congreso hay una, ¿cómo se dice? Polarización de los dos partidos en la área de migración, pero casi todas las encuestas de la sociedad civil indican algo bien diferente, que hay muchas cosas en que hay mucho consenso. Por ejemplo, la necesidad de apoyar algo para las personas con DACA, la necesidad de una reforma migratoria, los beneficios generales de la inmigración legal a los Estados Unidos, la necesidad de establecer alguna ley de regularización o legalización de las personas que no tienen documentos. Para cada uno de esos, la mayoría de la población está a favor de hacer algo, pero estamos viendo en el Congreso un, no sé cómo decir, roadblock, como un obstáculo. Básicamente no funciona el Congreso en este momento. La pregunta sobre la retórica de los derechos humanos es muy interesante y pues solo para contestar algunas reflexiones iniciales y después podemos conversar más. En el ámbito político de los Estados Unidos, la retórica de derechos humanos no tiene mucho valor. En este momento, obviamente por razones jurídicas, por razones políticos, por la falta de respeto, honestamente, que muchos de los políticos tienen por el sistema internacional de derechos humanos. No obstante, creo que es muy importante para nosotros hablar, usar algunos términos de derechos humanos para hablar de los derechos de los migrantes. Eso es porque en este momento en los Estados Unidos estamos en un debate sobre la fuente mismo de los derechos de los migrantes. Es una fuente jurídico, quiero decir, que es una fuente que surge de la ley y por eso cuando hay un cambio en la ley podemos limitar o eliminar si es y si es algo que está ligado a las relaciones exteriores del país. De esa forma, si hay un conflicto o si hay un evento de seguridad nacional, de importancia de seguridad nacional, pueden limitar los derechos de los migrantes. Es una perspectiva, pero por otro lado, está creciendo una percepción de hablar sobre los derechos de los migrantes como algo ligado con un concepto de membresía en la sociedad que básicamente es algo que tiene raíces en una teoría universalista de membresía en una sociedad y que lo que pasa en algún momento políticamente con dado gobierno o con lo que está pasando en el mundo no debe afectar específicamente los derechos de los migrantes porque ya tienen ciertos lazos con la sociedad, ya tienen familiares viviendo en el país con ellos y todo eso es otra perspectiva. Y ahora estamos en un debate sobre cuál percepción de los derechos va a ganar el debate. Y definitivamente yo creo que se puede usar y se está usando en los casos, por ejemplo, de los migrantes detenidos, una retórica de derechos humanos, en hablar con la sociedad civil, de cierta forma en hablar con en los tribunales mismos, hasta el nivel que tiene valor, porque si entramos demasiado en detalles sobre normas internacionales, no vale la pena. Para nuestros
jueces en general. Pero también creo que en general ese debate que mencionó entre, por un lado, una perspectiva más restringida de migración, de exclusión, y por otro lado, el cosmopolitanismo, es un debate definitivamente reflejado en la sociedad estadounidense en estos días, en el sentido de que muchos de las preocupaciones de los que apoyan a Trump era básicamente un rechazo del cosmopolitanismo y la idea de que tenemos que priorizar los intereses mismos de los Estados Unidos y rechazar la globalización, etcétera. Pero otra vez, como acabo de mencionar, yo creo que en general, si miramos las encuestas, las entrevistas con la sociedad civil en general, refleja más o menos que acepta cierto nivel de globalización, que ya estamos parte de una comunidad global, que no podemos retroceder de la situación en que estamos. Y su pregunta sobre Israel. Ok. Es interesante. Acho que en la área de migración el impacto directo de eso no tan fuerte, pero definitivamente tema aspecto religioso. Ahora estou entrando no português de novo. Seja bem-vindo. Ok, vou tentar. Essa última pergunta vou tentar responder em português. Definitivamente tem uma influência dos atores religiosos na política migratória dos Estados Unidos, mas é bem interessante porque pode ver dos dois lados. Por exemplo, na American University, neste momento, a gente está trabalhando num projeto de pesquisa sobre o impacto das organizações religiosas na formação da política migratória dos Estados Unidos. A gente pode ver cada vez mais, por exemplo, grupos católicos, grupos evangélicos, grupos muçulmanos que estão abogando para os direitos dos migrantes nos Estados Unidos. E dessa forma é interessante que algumas das pessoas que são mais conservadoras no país têm certo conflito. Pelo um lado, tem medo da influência econômica dos migrantes, pelo outro lado, sua religião indica que deve aceitar ao estrangeiro. Então, tem muitos esforços a nível local, dentro dos grupos religiosos, para tentar de educar seus membros sobre os direitos dos migrantes, a ver se pode mudar esse conflito entre duas perspectivas para uma visão mais diretamente apoiando ao migrante. Vamos ver se eu agora acerto o som, está direito? Sobre Israel. Bom, você terminou perguntando Brasil seguindo ou não os Estados Unidos, ou nessa história de Israel, ou tudo? Eu queria saber, na sua atuação, ali no momento das práticas, das negociações, ali do voto, ou no comitê mesmo, como é que se manifesta esse alinhamento, como é que você percebe esse alinhamento? Porque no Conselho de Direitos Humanos, mais específico, parece ser um alinhamento muito frequente, né? Entre Estados Unidos e Israel, Estados Unidos não e Israel, Brasil. não Brasil. Tá. Ok, olha aqui, a questão de Israel é uma questão especialíssima e eu já recordaria que até a década de 70, quando foi criado o procedimento confidencial, o que levou a ONU, em geral, a tentar arranjar um tipo de mecanismo para monitorar violações
foram dois casos, o apartheid e Israel. O apartheid, mal ou bem, foi abolido. O que continua é a situação de Israel. Quer dizer, não é Israel Estado. É o tratamento dos palestinos em territórios ocupados desde 1967. Porque ali foi um momento terrível. Claro, Israel ganhou a guerra, sempre ocorrem horrores, mas tem casos que permanecem até hoje. Bairros inteiros de Jerusalém em que as pessoas, as famílias palestinas eram simplesmente retiradas para entregar a famílias israelenses. Começaram os assentamentos dentro de território reconhecido como palestino. Então, a ONU, desde esse período, digamos, segunda metade da década de 60, buscava algum tipo de monitoramento que permitisse, pelo menos, divulgar e criticar tanto a África do Sul pelo apartheid, como Israel pelo tratamento dos palestinos. Há, portanto, uma razão histórica pela qual a questão de Israel é tratada separada das demais violações de direitos humanos que são examinadas pelo Conselho. Isso vem desde o período da comissão. Antes era apartheid, um item, o outro item era tratamento de palestinos por Israel. Então é uma novidade o que ocorre até agora, e o que revoltou agora o governo Trump, nada de novo, era só algo que já vinha há muito tempo. O que eu posso dizer com relação à influência dessa história de Israel sobre os Estados Unidos é evidente, já tinha levado, foi a principal causa que levou desde o governo Bush a não apresentar a candidatura na primeira eleição que ocorreu para o Conselho, e levou agora o governo Trump a se retirar do Conselho de Direitos Humanos. Levou, sobretudo, os Estados Unidos a se retirar da Conferência de Durban. Não tinha nada a ver com racismo especificamente, era porque havia essa, digamos, ênfase exagerada, eu reconheço que era exagerada, pelos árabes contra Israel. Agora, mais lógico seria eles terem ficado da conferência e proporem algo semelhante aos palestinos, mas enfim, eles saíram. Saíram perdendo nessa história, porque eu acho que a Conferência de Durban foi um dos acontecimentos internacionais que mais teve efeito na área da luta contra o racismo. Então, é por aí. Com relação ao Brasil, fundamentalismos em geral, evangélicos, etc., o que eu posso dizer é que eu estou tremendo nas bases. Porque nós já estamos seguindo a posição absolutamente intransigente de Trump, não só no caso de Israel, mas começou, o mais visível foi o caso de Israel. E como os Estados Unidos preferiram sair do Conselho de Direitos Humanos, e o Brasil, não sei porquê, pela lógica, deveriam ter se retirado também, ou então ia terminar o mandato agora, e o Brasil, em vez de desistir de concorreu e foi eleito. Mas foi eleito porque havia 2 vagas. E foram eleitos Venezuela e Brasil. Então, já se pode imaginar que tipo de votação a gente vai ter nessa matéria. Será exatamente igual ao que não o que o Trump vai fazer, porque ele não é membro, mas o que ele faria, ou que determinará que deve ser feito. Isso é terrível. Obviamente, na medida em que, isso aí eu não vou entrar em pormenor do governo atual, mas que há uma influência enorme, tanto de evangélicos como pentecostais, e tudo que seja fundamentalismo, quase que medievalista, nos grupos que apoiam o nosso presidente, o presidente
tenderá a ficar sempre fundamentalista nessa linha com relação a Israel mais do que outros. E o fundamentalismo é a favor de Israel porque assim determina a Bíblia. Não é porque goste tanto assim das políticas israelenses, mas porque aquilo desde tempos bíblicos seria a terra de Israel. Aí são coisas que vão além da compreensão racional que nós podemos discutir, porque é uma questão de crença fundamentalista. Quanto à pergunta que você me fez, eu anotei aqui, basicamente, a pergunta que você me fez é sobre se o direito à diferença é contrário às políticas distributivas. Foi isso que você me perguntou ou eu entendi mal? Eu não sei. Não, claro, políticas distributivas. Primeiro, a grande política distributiva para o direito à diferença que eu penso são as cotas. E aí, uma ajuda a outra. Acho que as duas vão juntas, uma pode ajudar a outra. Quer dizer, o direito à diferença... O importante é que, claro, eu sou inteiramente favorável ao direito à diferença também, mas o direito à diferença não deve, na minha visão, chegar ao ponto de estimular a autossegregação dos grupos que querem ser diferentes. Porque se fizerem isso, nós vamos acabar tendo 20 Catalunhas dentro do Brasil, querendo independência. Eu acho que a gente deve estimular o direito à diferença no sentido da aceitação da diferença como um fato natural, que toda a sociedade hoje é heterogênea. Eu acho que nem o Japão consegue mais ser homogêneo em termos de população. Todas têm aportes populacionais, culturais, para não falar de tecnológicos e cinematográficos que vêm do mundo inteiro. O que eu vejo com alguma preocupação é que certas postulações em nome do direito à diferença vão propondo como direitos algumas coisas que podem ser justificadas num determinado contexto, mas não são transponíveis para outro. Um exemplo, dentro do direito à diferença, os Estados Unidos, tempos atrás, já decidiu que estudos bilíngues em espanhol e em inglês, educação nas duas línguas, para justificar aqueles que são hispânicos a terem a língua espanhola como língua dos Estados Unidos natural. Bom, a partir daí, isso levado para a esfera internacional, chegou ao CERT, o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, e virou uma espécie de modelo a ser aplicado ao mundo todo. Aí você vai e vê um país feito Suriname, recebe recomendações do CERD, dizendo que é obrigação do Estado ensinar todas as línguas faladas lá. Suriname faz um esforço enorme para alfabetizar a população em holandês, que era a potência colonial, e inglês, porque eles sabem que o holandês é limitadíssimo. Já é um esforço extraordinário para um país muito pobre tentar ensinar duas línguas à sua população. Mas aí tem um grupo que mora na selva e que fala uma língua indígena. E vão na ONU e fazem, os representantes, não são nem eles, mas representantes de algumas ONGs que vão para lá, em nome dos indígenas que moram na selva,
e exigem para exigir que o Estado ensine também as línguas indígenas que são faladas na Amazônia do Suriname. Olha, isso eu acho que é uma brincadeira, isso é obviamente realista. Se eles conseguirem ensinar holandês e inglês e alfabetizar a todos nessas línguas, já é uma maravilha. Exigir que um Estado pobre ensine ainda 10 outros dialetos tribais, tendo que ensinar certamente também sânscrito, porque uma parte da população vem da Índia, enfim, outras coisas assim, torna as recomendações internacionais mera ficção, ou então botam os estados diante de uma coisa que eles não poderão nunca resolver nas condições visíveis ou previsíveis do mundo existente. São irrealistas. Essa é a crítica que eu faço, sempre ao exagero. E isso se aplica, inclusive, às religiões. Já me perguntaram recentemente, mas já que você fala tanto sobre os perigos que as religiões podem representar para a área de direitos humanos, não são as religiões que representam uma ameaça aos direitos humanos. O que representa uma ameaça aos direitos humanos é o fundamentalismo religioso. Porque se você seguir o fundamentalismo religioso, você vai acabar ensinando que só é válido o direito da sua religião. O das demais não é direito humano. Basicamente é isso. Quer dizer, eu sou contra sempre os exageros. Agora, proteger a diferença, se em nome do direito à diferença você, como até no Brasil ocorre, começou com delegacias para mulher, hoje eu acho que, não sei se já tem funcionando delegacias para homossexuais, mas se tiver isso para evitar a violência contra os homossexuais, se houver iniciativas contra esse tipo de violência agressiva, eu acho que é feito. Agora, quando o movimento LGBT acha que cada escola deve ter 45 banheiros diferentes para cada orientação, eu acho que piraram. Tá bom? É isso. Pessoal, acaba de adentrar aqui ao nosso recinto a Tatiana. Né? Felizmente os voos, né, fizeram ela chegar. Eu não sei exatamente, a gente faz mais uma rodada, eu estou claramente perdido, né? A gente faz mais uma rodada de perguntas, chama a Tatiana aqui, por conta do horário. Tá certo. Então, senhoras e senhores, Tatiana Poc. Sim, sim. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde. Primeiro, eu gostaria de me desculpar pelo meu atraso. Felizmente, eu consegui ser realocada num voo de 10 e pouco. Então, cheguei, gostaria de agradecer ao Sebastião, que me convidou para estar aqui com vocês hoje, e aos colegas que compõem a mesa. A minha fala hoje vai ser sobre o Donald Trump, né, e o conceito de populismo de direita, né, e a vinculação desse governo com a plataforma neoliberal, em especial uma determinada bancada do Partido Republicano, que é o Tea Party. Né? Essa pesquisa, né, sobre Trump, ela se insere, né, numa pesquisa mais geral que eu tenho sobre cultura, grupos e crimes de ódio. Foi
bastante demandada, né, durante o período da campanha do Donald Trump e agora nos primeiros anos do governo. Então, comecei a fazer uns estudos mais focados nisso especificamente, né? Entendo que Donald Trump é um dos articuladores de uma política de ódio, ele faz parte dessa onda conservadora que a gente observa, né, sendo construída ao redor do mundo. E ele se alimenta, né, basicamente, né, como boa parte das lideranças de extrema-direita que vem surgindo no cenário político, do desespero e da desesperança, né? É claro que em cenários de crise, né, de declínio expressivo da qualidade de vida, somado à falta de horizontes e crenças em alternativas políticas, né, figuras como essa ganham uma expressão cada vez maior, né, um nível de aceitação maior. Isso não quer dizer que elas não existiam antes, que esse tipo de projeto não existia socialmente, né, anteriormente, mas eles ganham um nível de popularidade, de aceitação, inclusive com possibilidade de eleição em cenários como esse, né, justamente porque eles são bastante habilidosos no sentido de manipular, de alimentar uma cultura do ódio, né? Ele canaliza esse ódio, essa intolerância, essa exclusão, né, através do fortalecimento de bodes expiatórios como solução para o descontentamento, né? Ou seja, ele é capaz de transformar ódio numa determinada esperança ilusória e maldosa, né? Então, essa minha apresentação de hoje, ela pretende discutir justamente essa agenda política, né, defendida durante a campanha, implementada durante os primeiros governos, a partir de uma análise da economia política inscrita nos projetos, né, que a gente observa, né, em vista, acho que principalmente da miríade de conceitos que vieram sendo utilizados para definir, né, o governo Trump, né, que vão desde o liberalismo conservador ao populismo de direita, né, enfim. Eu vou defender aqui, né, vou definir, né, teoricamente, a política do Trump dentro dos contornos do neoliberalismo, como uma das correntes do neoliberalismo, especialmente essa vertente mais conservadora e libertária que vem sendo representada pela essa bancada do Tea Party, né. Nesse sentido, né, eu vou partir de uma caracterização sobre esse conceito de populismo de direita, que é um conceito bastante popular na grande mídia, né. Vou passar por um debate historiográfico, como é que ele vai surgindo, né. Vou discutir um pouco as suas contribuições, né, as suas fragilidades teóricas, para fazer depois uma discussão crítica sobre esse conceito e chegar à posição do neoliberalismo, né. Essa discussão teórico-conceitual, ela está intimamente relacionada a uma discussão histórica, né, social, né, e a gente já vai ver o porquê disso, né. A própria discussão conceitual, ela traz para a gente um pouco do entendimento sobre a base social que apoiou e apoia ainda o governo Trump, né. E aí eu estou destacando aqui 3 grandes setores, né. Um setor mais fragilizado da classe trabalhadora mesmo, né, que é conhecido nos Estados Unidos como white trash, né, ou os brancos, setor de brancos pobres, né. Setores médios, né, que vão passar por um largo processo de proletarização, e determinados setores do empresariado, né. A nossa discussão teórica, ela acaba entremeando essas problemáticas sociais, né. Ora, por quê? Porque o Trump ele vai trazer à tona uma série de antigos ressentimentos, de medos, de inseguranças, né, principalmente derivadas dessa parcela, né, da classe trabalhadora branca norte-americana, né, e dos setores médios, né. Esse setor que é conhecido aí como white trash, né, que é um setor de brancos pobres, geralmente com baixo nível educacional, especialmente concentrados nas zonas rurais do sul e do meio oeste, ele veio sofrendo ao longo da história 2 grandes golpes, né, golpes, vamos dizer assim, que alteraram sensivelmente a sua noção de status social, o seu entendimento de privilégio, de distinção, né. E esses 2 grandes golpes foram justamente a abolição da escravidão e o fim do Jim Crow, né. Essas mudanças, né, no sentido de uma maior inclusão social, de respeito à diversidade, de vitória do multiculturalismo, elas tocam profundamente o ego e a autoestima dessa parcela empobrecida e desvalorizada da classe trabalhadora, né. E é o ataque a essa condição, né, anteriormente, né, privilegiada, né,
e o enfraquecimento desse imaginário social de símbolos de distinção, que faz com que boa parte desse setor reaja de forma agressiva, né? Essa reação agressiva vem por parte, por exemplo, da Ku Klux Klan, ainda no século XIX, né? E depois, a partir de reações, a partir do desmontamento, né, o desmantelamento do Jim Crow, né? A KKK e o Jim Crow, eles são expressões dessa revolta, de inconformismo, né? A defesa da supremacia branca, no caso desses dois momentos históricos, né, cumpre uma função social e política imprescindível no sentido justamente de amansar as paixões desses setores da classe trabalhadora, né, direcionando a revolta social para uma questão social, para uma questão racial, né? Isso acaba reforçando, né, enfim, a ideia de que o problema estaria fundamentalmente na inclusão e ascensão social do negro, né? Desviando, né, a atenção dos trabalhadores para o fato, né, peculiar e escancarado, né, de que uma parcela significativa dos trabalhadores é caracterizada como lixo, né? White trash, um lixo branco, né? O outro setor, né, que fez parte de uma base social importante do Trump vai ser a pequena burguesia branca, né? E vai ser justamente essa pequena burguesia, né, branca que, em momentos, né, de expansão e desenvolvimento do capitalismo, vai se ver esmagada pelo processo tendencial de concentração e centralização do capital, né? Esse setor, né, que vai ser historicamente composto no campo pelo farmer, né, e na cidade pelo pequeno produtor, pelo pequeno comerciante, né, eles vão passar, então, por esses processos, né, na passagem, principalmente do 19 para o 20, por um processo de exclusão e despossessão bem significativos, né, alimentando, então, resistências e revoltas por parte desse grupo, né. É aí que surge o movimento populista, né, em especial a fundação do Partido Populista em 1891. Né? O movimento populista ele surge desse descontentamento, né, dessa articulação e mobilização política desse pequeno produtor rural, né, contra o caráter elitista e predatório do grande capital, representado naquele momento pelos banqueiros, por donos de ferrovias, por grandes produtores rurais, basicamente o impacto do trator no campo, né? E no caso da cidade, né, do pequeno homem urbano, eles vão se mobilizar em torno de uma agenda intervencionista de reformas para garantir subsídios, né, enfim, como forma de também tentar, né, sustentar a competitividade frente aos grandes monopólios e controlar e tentar frear a especulação, né. Historiograficamente, né, o que a gente vai perceber é que boa parte das interpretações sobre o movimento populista incluíram esse movimento como parte ou uma fração de uma esquerda democrática, uma esquerda reformista, mas dentro do campo da esquerda, pelo menos até os anos 60. Tá? Eu selecionei alguns autores aqui, mas, enfim, dentro da própria geração progressivista, por exemplo, que é a geração onde surge o Partido Populista, né? O populismo é visto como um integrante de uma tradição de dissenso, de contestação norte-americana. Ele é visto como pioneiro no campo da defesa de políticas sociais garantidas pelo Estado, um precursor do próprio movimento progressivista, né? Os progressivistas, a gente pode citar aqui o caso do Turner, né? Ou do Vernon Lewis Parrington, né? Eles todos vão entender, né, que o populismo ele de certa forma ele seria herdeiro também de movimentos democráticos passados, resgatando aí os princípios da democracia jeffersoniana, né? Esse tipo de análise vai ser seguida pelos autores da New Left, né, que vão procurar acentuar aí a relação entre os trabalhadores rurais e urbanos, o processo de formação, né, de uma consciência de classe ainda embrionária, né? Vão problematizar a questão, por exemplo, da nostalgia rural, então vão ter um caráter crítico um pouquinho mais acentuado, né? Mas, de todo modo, ainda entendendo, né, o Norman Pollock, a Donna Barnes, né, entendendo que esse seria um movimento que articularia um setor reformista da esquerda, visando se contrapor a uma ortodoxia capitalista dominante, fomentando a consciência de classe. Esse tipo de interpretação, né, o entendimento do populismo como parte de um movimento da esquerda só vai começar a ser colocado em xeque a partir
dos anos 60, por parte de um historiador liberal chamado Richard Hofstadter, né? O Richard Hofstadter ele vai ser o primeiro autor, né, a desvincular, né, o populismo do campo da esquerda e de grupos subalternos, da organização de grupos subalternos, né? E a partir daí, no livro dele, The Age of Reform, ele vai começar a entender os populistas como um grupo de pequenos proprietários inseguros, descontentes com o processo de declínio social, né? Apresentando, né, os populistas como elementos provincianos, nostálgicos, avessos ao intelectualismo, conspiracionistas, nativistas, com uma tendência à formação de bodes expiatórios. Então, pela primeira vez, a gente tem o quê? Uma tônica conservadora atribuída ao populismo, né? Da onde, né, vai derivar a possibilidade da caracterização dos movimentos nacionalistas reacionários de base popular como o populismo de direita. É daí que vem, né, esse entendimento de que o populismo ele pode fazer parte também do campo da direita, né, como parte de uma política da frustração, né, mais direcionada, né, justamente para um campo de ataque, exclusão e discriminação, né. Essa definição mais alargada do populismo, né, ela vai ser finalmente ele vai ganhar um tratamento formal, né, mais próprio, né, nos anos 80 e 90, com os trabalhos da Margaret Canavan e do Michael Casin. Eles sim vão pegar o conceito de populismo e alargar totalmente, entendendo que o populismo ele pode incluir desde os movimentos agraristas do século XIX, como o Partido Populista Americano, os Narodniki russos, os movimentos camponeses europeus do Entre Guerras, as experiências latino-americanas, os grupos supremacistas brancos, as lideranças carismáticas em geral, né? Então, é um alargamento, né, demasiado extensivo do conceito de populismo, né? Eles vão envolver, basicamente, né, todo tipo, né, de exaltação ou apelo ao povo, né? Todos eles seriam, de alguma forma, segundo o Canavan, né, em alguma medida anti-elitistas, né? E teriam uma retórica política marcada por um discurso eloquente, rebelde, romantizado, visando melhorar o bem-estar dos homens comuns, né? Nos Estados Unidos, essa inflexão à direita começa a aparecer, né, segundo esses autores, a partir da década de 40, com figuras como o George Wallace, né, depois com o Nixon, com o Reagan, né? Então, a gente tem então um populismo de direita, né, que seria em grande medida impulsionado por um descontentamento coletivo com relação a uma situação de opressão, mas ao invés de ele ser canalizado na direção de mudanças sociais que revertam esse quadro, ele se concentra na revolta contra grupos sociais minoritários, né? Qual é o problema desse tipo de alargamento, né? Assim, esses autores acabam usando o conceito de populismo para definir qualquer tipo de movimento conservador radical, né? Vira quase que um sinônimo de extrema-direita, sem um cuidado ou uma reflexão maior sobre o caráter ideológico, as bases teórico-filosóficas ou o horizonte político almejado, né? Então, é um conceito que acaba perdendo, né, o seu conteúdo político-filosófico, bem como o seu caráter histórico, né? Um conceito que fica completamente deshistoricizado, arrancado dos seus contornos políticos específicos, sendo que fique difícil mesmo a gente encontrar qualquer tipo de movimento que não se encaixe dentro desse tipo de categoria, né? Então, isso mostra para a gente, né, que esse conceito de populismo de direita, ele apresenta, né, uma pobreza teórica, né, muito explícita, né, justamente porque é revelada, né, uma ausência total de uma discussão sobre os fundamentos ideológicos, filosóficos, uma noção de economia política, né, que conforme, né, o projeto social almejado, né? Enfim, outro setor que eu gostaria de comentar aqui, né, para além dessa base popular, né, mais expressiva do governo Trump, que é o que causa certo incômodo, inclusive às pessoas, né, é um setor ligado ao empresariado, né? Quando a gente fala de um populismo de direita, né, esse conceito é bastante utilizado, as pessoas geralmente remontam à aprovação do governo Trump por parte de setores populares, né? E muitas vezes se esquecem, né, da base que financiou, né, todo esse tipo de governo, todo esse tipo de campanha, que mais lucra com esse tipo de política, né, que é o setor empresarial, né? Essa relação com o setor empresarial, né, ela já vem sendo revelada
muito antes de Trump, né, emergir como figura política, né, ela está intrinsecamente ligada, né, à ascensão do neoliberalismo, e a forma com que ela vai se desenhando, né, durante o próprio reformismo democrata. Tem um autor, né, que escreveu um artigo em 81, chamado Alan Wolff, né, escreveu um artigo chamado Sociology, Liberalism and the Radical Right, né. Ele vai procurar fazer um estudo sobre as políticas do Partido Democrata durante o pós-Segunda Guerra Mundial. E a gente já vou fazer essa conexão, né, rapidamente, né. Fazendo um estudo sobre os setores do empresariado, né, notadamente o crescimento das indústrias de alta tecnologia, das indústrias petroquímicas, do setor militar, do agronegócio, das grandes transportadoras internacionais, empreiteiras, a indústria do entretenimento, do esporte, da bebida, o setor financeiro e o setor de serviços. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que esses setores eles cresceram vertiginosamente durante a Guerra Fria, estimulados justamente pelos governos democratas, né? E que, graças à sua política, né, de expansão econômica e política imperialista, eles vieram se fortalecendo no seio do próprio reformismo democrata e foram construindo, dentro do próprio seio do reformismo democrata, uma reação à agenda democrata por dentro dela mesma. Ou seja, ele vai construindo uma explicação sobre o neoliberalismo no seio do próprio reformismo democrata. Como que esses setores eles vieram crescendo, né, não apenas politicamente, gradativamente, mas especialmente economicamente, e eles vieram corroendo o reformismo democrata por dentro. Por que eu estou fazendo essa ponte que aparentemente não tem muita ligação, né, ou não está muito clara, né? Porque o Trump vai ser um empresário desse setor. Todos os empreendimentos do Trump, eu fiz uma listagem aqui, estão ligados a esses setores que cresceram justamente nesse cenário da Guerra Fria, né? Segundo Alan Wolff, o compromisso democrata ele garantiu a preponderância do poder executivo, né, sobre o poder executivo, sustentado a partir de um paradigma intervencionista de um conjunto de direitos trabalhistas e de seguridade social, graças ao crescimento. Todavia, às custas de um verdadeiro antagonismo contra o conservadorismo. A pactuação com as alas do conservadorismo, notadamente do empresariado, e a aceitação silenciosa à sobrevivência de setores como os Dixiecrats, né, aliados a uma opção pela busca do crescimento, em detrimento de uma política mais agressiva de ampliação e aprofundamento de direitos sociais, corroeram o reformismo. A opção por estimular uma cidadania ancorada na inserção no mercado de consumo, fomentando a relação de mercado no setor de saúde, educação, previdência e habitação, foi determinante para manter o compromisso democrata com o empresariado, mas também foi determinante para sua ruína a longo prazo. Essa cultura do conformismo, da barganha coletiva, da opção pelo welfare privado, contribuíram para desmobilizar a classe trabalhadora norte-americana, deixando-a desarmada e sem maior capacidade de contra-ataque frente à ofensiva neoliberal. Ou seja, quando o crescimento, né, que na verdade foi o verdadeiro sustentáculo da inserção social pelo consumo, cessou, quem capitalizou foi justamente o conservadorismo neoliberal, né? Até 1970, o Partido Democrata conseguiu arregimentar essa revolta, né? Por meio quê? Por meio da sobrevivência desse setor que eram os Dixiecrats, né? Conhecidos como Dixiecrats. Mais recentemente, os republicanos conseguiram conter um pouco nessa também essa revolta dos brancos pobres em torno de uma agenda neoliberal com toques de conservadorismo religioso, de racismo, de xenofobias ainda sutis, né? Porém, né, por mais de 30 anos, né, sobreviver no neoliberalismo tem se mostrado um desafio muito penoso e atroz, né? E esse largo conjunto de transformações resultantes de uma crise estrutural do capital, derivadas das políticas de flexibilização do trabalho, de austeridade neoliberal, comprometeram a qualidade de vida dos trabalhadores. Ou seja, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que há um limite, né, para essas tentativas de contenção da revolta, seja por parte do Partido Democrata, seja por parte do Partido Republicano. As mesmas promessas republicanas de parceria em defesa da verdadeira América, né, contra os indesejáveis sugadores do welfare, os imigrantes preguiçosos, os aliens ilegais, os terroristas, né? Mesmo isso, né, isso acaba se desmanchando no ar e a vida desses brancos pobres, né, parece afundar no lixo cada dia mais, né? Isso vem comprometendo, né, o frágil compromisso ao apoio ao Partido Republicano, né? Então, essa perda de lugar social, ela começa
a gerar uma revolta. Essa revolta não consegue mais ser contida durante tanto tempo, né? Eu peguei uns dados aqui, né, por exemplo, de aumento de grupos de ódio, né, entre 1999 e 2005, né? São números espantosos, né, que chegam a 2015, por exemplo, com números que chegam quase a casa de 1.000 grupos de ódio organizados dentro dos Estados Unidos, né? Então, se em 99 a gente tinha cerca de 650, né, em 2015 a gente já está chegando quase a casa dos 1.000, né? Na época do governo do Obama, né, esse grupo passou de 1.000, né? Em 2015 ele abaixa um pouquinho para 970, né? Enfim, coisas do tipo, né? Então esses setores, né, eles, principalmente, né, dos brancos pobres, setores médios, né, eles se sentem cada vez mais atraídos, né, por esse tipo de proposta, né, entendendo que esse tipo de proposta poderia ser uma saída, né, uma alternativa viável, né? É daí que a gente entende esse crescimento. E é nesse cenário, né, de fomentação, de construção dessa cultura do ódio, né, de panela de pressão, né, na revolta dos descontentes e dos empobrecidos, dos proletarizados, né, que surge essa figura, né, performática, que é o Donald Trump, né, um empresário de sucesso, neto de um autêntico self-made man, que ascendeu economicamente a partir de um pequeno negócio de restaurante e pensionato durante a corrida do ouro. O pai do Donald Trump, né, deu continuidade a esses empreendimentos no setor imobiliário em bairros populares de Nova York, como Queens e o Brooklyn, né? E o Donald Trump assume a presidência das organizações Trump em 71, se tornando o quê? Um tubarão na América, né? Um verdadeiro tubarão na América, um detentor de um império diversificado, um multibilionário, além de ser um showman, né? As organizações Trump são um conglomerado hoje de mais de 500 empresas, atuando globalmente em setores como hotelaria, resorts, cassinos, construção civil, empreendimentos imobiliários, consultoria financeira, campos de golfe, times de futebol, concursos de beleza, institutos educacionais, produtoras de televisão, editoras, empresas desenvolvedoras de jogos e serviços de entretenimento, né? Então, todo esse levantamento, né, que eu fiz, né, sobre os tipos de empreendimento desenvolvidos, né, pela Trump Corporation, né, permite que a gente observe o quê? Que ele é um empresário do qual Alan Wolf nos falava lá em 81. Né? Ele é um empresário conservador que cresceu e enriqueceu durante a Guerra Fria. Os seus empreendimentos, eles estão justamente nos setores que tiveram mais estímulo por parte dos governos democratas. Setor de serviços, construção civil, finanças, entretenimento, comércio internacional. Um empresário que capitalizou economicamente no seio do reformismo democrata e, com o agravar da crise do paradigma fordista keynesiano, capitalizou politicamente também no seio do neoliberalismo. Né? Essa imagem que ele constrói, né, por exemplo, do self-made man, do descendente de um imigrante que prospera, né, corporifica todo esse imaginário liberal da meritocracia, né? E o Trump vai fazer disso um verdadeiro espetáculo no programa dele de televisão, né? Ele transforma, ele espetaculariza, né, toda a sua história de vida, né, enfim, né, nesse tipo de construção, né, performática da própria imagem. Né? Então, a despeito, né, das declarações intolerantes, desrespeitosas, né, o Trump parece justamente um arquétipo perfeito, né, alguém que o trabalhador um dia almeja poder se tornar, né, ou seja, sem depender dos auxílios do Estado. Essas propostas que ele tem, né, de construção do muro eletrificado, o rechaço ao Obamacare, a revisão dos tratados comerciais com o NAFTA e a China, a restauração das Forças Armadas e combate ao terrorismo, a proibição da entrada de imigrantes vindos do Oriente Médio, não vem de encontro à agenda neoliberal em sua essência. Né? Que elas agregam a ela um nacionalismo típico de uma tradição conservadora americana, hoje representada pelo Tea Party, né? Que é essa ala radical composta pela bancada cristã e por elementos nostálgicos de uma tradição segregacionista. Né? Essas declarações bombásticas, né, dele associando os mexicanos a estupradores, traficantes e ladrões de empregos, objetificando e depreciando mulheres, né, e homossexuais, né, eles trazem à tona não essa revolta do Farmer e do Partido Populista do final do século XIX contra os banqueiros e os plutocratas. Né, elas resgatam, sim,
o mais recente ressentimento segregacionista representado pelo George Wallace, pelo Barry Goldwater, pelo Patrick Buchanan, né? A sua pauta não é em nenhuma medida crítica à forma de desenvolvimento do capitalismo, dos seus monopólios e exclusão. Ao contrário, os seus projetos vêm justamente no sentido do aguçamento dessas desigualdades e exclusão, né? Então, o que a gente nota é que a sua plataforma tem muito pouco a oferecer ao americano médio, né? O Trump rejeita abertamente a saúde, a educação pública e gratuita, o aumento de salário mínimo, né? Além de saúde privada e de um evidente desconforto dele, por exemplo, com políticas redistributivas, a agenda social dele não vai muito além da defesa do direito de portar armas, da pena de morte, ou de programas educacionais alternativos à escola pública, né? Enfim, a estratégia dele, basicamente, para as questões sociais, se resume a transferi-la para o setor privado, né? Então, a minha opção por utilizar o conceito de neoliberalismo, eu entendo que ela possa gerar alguns questionamentos quanto a um possível abrandamento do discurso de ódio, né? E do seu direcionamento político, né? Porém, né, eu acho que muitas vezes isso deriva da forma com que a gente normalmente pensa o liberalismo, né? Como se esse tipo de corrente política ou de matriz do pensamento político estivesse intrinsecamente comprometido com a diversidade, com a inclusão, com a tolerância, né? Ou seja, que ele fosse naturalmente democrático, que ele evoluísse naturalmente para a democracia, né? Daí deriva a relutância da gente ver o Trump, né? E a sua política xenófoba e intolerante como liberal, né? Porém, né, eu acho que isso faz parte também de uma naturalização de uma própria narrativa do liberalismo. É o liberalismo que naturaliza, né, o que tem vitória nesse sentido, né, de apresentar para a gente como se ele intrinsecamente tivesse esse compromisso com a diversidade, com o multiculturalismo, com a tolerância, né? Se a gente for olhar, né, na história do próprio liberalismo, o receio das massas, das classes perigosas, foi a tônica da maioria dos liberais, né? Como o Benjamin Constant, o Comte, né, os teóricos das elites, né? Mesmo Jefferson e Tocqueville, né, que defendiam um paradigma muito particular de democracia, entendiam que essa democracia deveria ser feita com muita moderação, que ela deveria ser apartada das ruas, encastelada em seguras instituições parlamentares, né? Ou seja, uma democracia para preparados, para seletos, né? Então, eu entendo que as interseções com o conservadorismo, né, no caso dessa particular corrente, né, de liberalismo que o Trump vai defender, né, elas não chegam a colocar em xeque os fundamentos do liberalismo, né, ou seja, o paradigma da busca pela vantagem individual, da propriedade privada, do livre mercado. O conservadorismo muitas vezes aparece na defesa de um conjunto de valores morais, da tradição, né, do respeito à história da civilização ocidental, do legado das gerações precedentes, né, talvez até no entendimento da mudança social como uma evolução molecular, né? Mas esses elementos não assumem precedência sobre as relações de mercado ou sobre o papel do indivíduo, né? Eu acredito, né, realmente, né, que essas propostas, né, eu acho que mais até do que do discurso, né, se a gente for parar para analisar um pouco as propostas, né, as ações políticas, né, implementadas pelo governo Trump durante esses primeiros anos, né, elas giram em torno de um ataque a direitos sociais, em torno da defesa de um processo de mercantilização, ou seja, uma agenda que é totalmente congruente com o neoliberalismo e que de populista só guarda mesmo um discurso eloquente e um certo carisma de baixa categoria. O perigo, né, eu acho que reside, né, justamente nesse aparente semblante de resistência, né? E o Trump joga muito bem com isso, né, como todos esses, né, líderes, né, mais conservadores do liberalismo, ou mesmo os neofascistas, né, eles jogam muito bem com isso, né? Eles contribuem justamente para trazer o ódio, a violência e a intolerância para o mainstream, tornando-os cada vez mais aceitáveis, concebíveis e desejáveis, né? E assim ele vai, né, com um tom jocoso, né, assim como o nosso atual presidente, né, com tiradas de brincalhão, né, imprimindo novas feições ao Partido Republicano e fortalecendo essa bancada do Tea Party. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado. Tá saindo. Muito obrigado. Ai, meu Deus do céu.
Todos sobreviveram. Depois dessa lufada, né, passo de novo a palavra a vocês para o debate com a Tatiana. E se tiver alguma também pergunta ainda para o embaixador Lindgren, para o Jayesh, acho que é o momento. O Felipe está aqui posicionado de novo com o microfone. A minha pergunta era para o Jayesh, perguntando assim, na sua experiência profissional, se há diferenças, né, na atuação entre os tribunais do Departamento de Estado e os juízes, né, do Judiciário, né? E quais seriam um ou outro aspecto que você destacaria como resistência a essas políticas do Trump, né? Com resistência de juízes, né? Com resistência no campo dos juristas, né? Em relação a essa política do Trump. Ok. Obrigado. Só para entender a pergunta, é a diferença entre os juízes do Departamento da Justiça e os juízes federais? Ok. Sim, primeiro para falar sobre os juízes do Departamento da Justiça, outra vez são juízes, todos os tribunais de imigração dos Estados Unidos, os juízes são juízes administrativos, quer dizer que não tem independência judicial, pode ser demitido pelo procurador-geral. É interessante porque eles são empregados do governo federal, eles pertencem a um sindicato. Mas recentemente, e esse sindicato, essa palavra, né? Ok. Esse sindicato tem sido a força principal para resistir às mudanças do Trump. Por exemplo, a parte das mudanças que falei, também o procurador-geral tem imposto pelos juízes federais certas quotas para decidir tantos casos cada semana, por exemplo. E é bem difícil, dado a complexidade dos casos, para decidir muito rapidamente. O sindicato foi a maneira principal para resistir, mas outra coisa que o governo ha feito é tratar de desertificar o sindicato. É uma forma de, basicamente, eliminar a única coisa que os juízes mesmos têm para resistir às mudanças políticas. Mas outra coisa que se vê da perspectiva jurídica é simplesmente, a verdade, algo bom, mas não é boa, mas é algo, a realidade das intervenções do Procurador-Geral na área de imigração são opiniões muito mal escritas. Não são opiniões escritas por uma pessoa que tem muito conhecimento de direito de imigração. São, obviamente, escritas por alguém que não tem conhecimento na área de imigração. Então, algo que os juízes podem fazer é simplesmente interpretar a opinião de uma forma um pouco distinta. Mas o que acontece é que depois da decisão do juiz de imigração, tem uma junta de apelações, e essa junta é bem politicizada, porque recentemente o procurador-geral nombrou vários juízes conservadores a essa junta. Mas ainda tem possibilidade de tentar de interpretar os precedentes de uma forma um pouco mais flexível. Outro problema é que cada vez mais o procurador-geral está nomeando juízes aos tribunais de imigração que têm experiência como promotores, como procuradores e não como defensores. Então, é bem difícil
cada vez mais nos tribunais de imigração ver uma forma de resistência. É interessante, dado a sua pergunta, porque uma forma seria ir aos tribunais federais para pedir que declarem ou anulem as decisões do Procurador-Geral. Essa é a outra alternativa que a gente tem, é ir, por exemplo, ao Tribunal Federal de Washington, de Nova York, para o Tribunal de Apelações Federal, para dizer que a interpretação feita pelo Procurador-Geral não é uma interpretação razoável da lei de imigração. É por isso que o Tribunal Federal deve anular essa interpretação. O problema é que isso precisa ocorrer em cada região geográfica do país. E isso toma muito tempo para fazer em cada região obter uma decisão favorável para anular a decisão. Espero que respondi mais ou menos a pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Tatiana Teixeira, sou do PEU. Obrigado à mesa pelas apresentações, pelo comitê organizador também, pela promoção do evento. Minha pergunta é para a professora Tatiana, em relação a essa separação ou distinção no perfil do Trump entre ele ser neoliberal e populista. É necessário, ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria saber se essa distinção ela é obrigatória, assim, se não são, na verdade, dois eixos, dois caminhos que podem seguir concomitantemente, de acordo com estratégias que ele adote ao longo do governo dele. É basicamente isso. Obrigada. Então, minha xará, nada em ciência é obrigatória, né? Tudo é uma opção que a gente faz. Foi uma opção teórica que eu fiz, dado o meu julgamento de que o conceito de populismo de direita não é muito adequado. Eu não julgo ser um conceito legal, um bom conceito, porque eu acho que ele é largado demais. Cabe quase tudo ali dentro, né? Cabe um neonazi ali dentro, cabe o Reagan ali dentro, cabe... Você está entendendo? Cabe muita coisa ali dentro. Pode caber o Vargas ali dentro, né? Então, eu acho que muitas vezes, quando cabe muita coisa dentro do conceito, ele não consegue definir nada, né? Então, eu não vejo muito... eu não vejo muita aplicabilidade de um conceito que não define nada, né? Ou define muito pouco, né? Porque ele é alargado demais, né? Eu acho que os conceitos têm que ajudar a gente a observar as situações nas suas particularidades em termos de teoria política e de construção histórica também, né? Você colocar tudo no mesmo saco assim, né? Eu acho complicado, né? Eu acho pouco eficaz, né? Então, eu fiz uma opção ali, né? Mas que tem gente que usa, tem, né? Assim, esse é um conceito que eu citei aqui, né? Alguns autores que utilizam a sério isso, né? É uma questão de opção, né? Existem obras escritas, né? Uma das primeiras obras que eu comprei para começar a estudar essa questão do campo das direitas ou do conservadorismo nos Estados Unidos traz esse título, né? Right-wing populism in America, né? Na Europa é um conceito bastante utilizado também, né? É utilizado pela grande mídia, né? Enfim, então é um conceito que se popularizou bastante. Eu fiz aqui uma opção, né? Eu fiz uma opção aqui também ao longo da fala de não abrir muito também na discussão de fascismo, que no caso do Trump também acho que para ele não é um conceito muito adequado, né? E eu entendo que talvez essa seja a grande seara de debates, né? Por quê? Porque ele tem um discurso que é um discurso de ódio, que é altamente discriminatório, né? Altamente agressivo, com um nível de violência simbólica bem grande, né? Porém, será que isso seria suficiente para a gente dizer, por exemplo, que é fascismo, né? Até que ponto o liberalismo, ao longo da sua história, também não comportou
alguns níveis de exclusão e de racismo, por exemplo, né, e de discriminação, né? O que a gente nota, né, quando a gente vai olhar os autores liberais mais clássicos, é que a maioria deles não tinha um comprometimento com inclusão, com tolerância, nem com democracia, né? Então, não é completamente avesso ao conceito de liberalismo. E para a gente, por exemplo, vai enquadrá-lo como fascismo, eu acho um pouco, vamos dizer assim, apelativo demais também, né? Mal ou bem, né? Para o bem ou para o mal, Trump nunca fez declarações ou ameaçou ou atacou as instituições republicanas americanas. Vou fechar Congresso, entendeu? Trump, apesar de ser claramente racista, discriminatório, xenófobo, intolerante, ele nunca defendeu uma política de eliminação de grupos subalternos. Eliminação física. Ou de imigração forçada. Latinos, saiam todos daqui já, senão vocês serão presos e perseguidos em massa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? Existem certas características que, inclusive, definem o fascismo frente a outras correntes do conservadorismo, né? Como a defesa de uma política eliminacionista, né? É mais do que um discurso de ódio, certo? É a defesa clara de um governo que é autoritário, que é antiliberal, que é antidemocrático, né? Então, assim, podemos dizer, né, que o Trump é um liberal conservador. Existem correntes dentro do liberalismo, né? Mas eu realmente acho meio forte, né? Eu acho inadequado mesmo, né, em termos de teoria política, classificá-lo ou como fascista ou através desse conceito de populismo de direita que é demasiadamente alargado, né? Assim, eu acho que por mais que a gente tenha críticas, né, eu acho muito complicado a gente olhar um Ronald Reagan e um David Duke, né, que foi uma liderança da Ku Klux Klan, e dizer que é a mesma coisa, que eles têm o mesmo tipo de proposta política, entendeu? Porque eles têm um discurso carismático, porque eles são figuras carismáticas, têm discursos eloquentes, né? Quase todo tipo de liderança política de peso pode ser colocada dentro disso. Se a gente tirar o direita e esquerda, no conceito de populismo entra praticamente tudo. Entra o Lula, entra... Você está entendendo? Então, eu acho inadequado. Foi uma questão de opção mesmo. Agora, que pode, né? Assim, é uma questão da opção de cada um, né? É aí que reside o debate. Pessoal, para a tristeza de todos e todas, terei que encerrar a mesa em virtude de que o auditório será usado para um outro evento a partir da 13h, ou seja, daqui a 1 minuto. Mas agradeço a organização, agradeço ao Jaeste, Tatiana, ao Lindgren Alves por estar aqui com a gente. Para mim foi bastante prazeroso, honroso fazer parte dessa mesa, eu que há tanto tempo faço parte do INEU, né, me ver aqui ao lado dessas pessoas tão competentes. Tá bem? Não sei se tem mais algum recado da organização, acho que não. Sendo assim, está encerrada a mesa. Um abraço.